Oi, eu sou o Coelho e hoje aqui eu só vou fazer um vídeo rápido, tá? Sem edição, sem nada. Só para falar um pouquinho aí sobre a polêmica da questão do horse, né? Em relação à pesagem dele e tal. É, eu sei que é um negócio bem que está sendo bem falado e tal, tudo mais. E, bom, eu tinha cantado essa pedra já para quem me acompanha em rede social e até acho que comentário do YouTube, eu comentei alguma coisa assim. Eu tinha cantado a pedra de que não ia dar certo a estratégia dele, tá? Por quê? Porque a gente sabe, não adianta dar murro em ponta de faca. Tem muita coisa que ainda precisa ser aprendida. Lógico, a gente tem uma infinidade, né, uma quantidade infinita de coisas para aprender. Mas tem coisas que a gente já aprendeu. Né? E uma delas é sobre a questão de dinâmica em relação à estatura. Tá? A estatura ela é dinâmica, sim, ela é dinâmica. A gente acorda mais alto do que a gente dorme. Isso é conhecido. Tá? Só que a, só que a diferença de altura ela é muito pequena, tá? Os estudos que nós temos ali, a gente tem uma alteração de em torno de até 10 milímetros, mas a média são 6 milímetros, tá? Que se ganha, entre aspas, quando você dorme, né? E você tá ali alongado e tal, tudo mais, então você acorda com 6 milímetros a mais, não é centímetros, tá bom? E a maioria dos estudos foram feitos com criança, então a média que a gente tem é feita com criança e adolescente, tá? E a gente sabe que quanto mais velha a pessoa fica, menos líquido se tem nas articulações e principalmente nos discos intervertebrais. Os discos intervertebrais eles contam por praticamente 100% da diferença de altura circadiana no período, durante o ciclo circadiano aí, durante o ciclo do dia, né, de sono e vigília e tudo mais. Então, assim, quase 100% vem dos discos intervertebrais, tá? Os discos intervertebrais, eles são, têm uma capacidade de absorção de líquido muito grande, né? E durante as primeiras 3 a 4 horas de ficar em pé, né, de você estar acordado, ficando em pé, eles perdem a altura, tá? Então é ali que a gente perde esses 6 milímetros, tá? E a gente está falando ali de é uma quantidade assim, é 0 ponto alguma coisa milímetro por disco, sabe? É muito pouquinho, né? Então, baseado nisso, levanta-se a possibilidade de se alterar a sua altura depois de adulto, tá? Porque quando a gente é criança, a gente tem ali as linhas de crescimento nos ossos, né, que são regiões no osso em que você tem uma área de expansão mesmo, que é dali que o osso cresce, né? Mas depois que você passou a puberdade e está adulto, não cresce mais, tá? O que se ganha, o que, que a gente, né, o que, que o Horse ali ganha, o que, que o Chris Bumstead, por exemplo, tem alteração de categoria, em termos de discos intervertebrais e articulações, tá? Isso aí não tem como fugir disso, tá? E qual é o fator que altera disco intervertebral? É alongamento? Não, não é alongamento. É água, hidratação do disco. Quanto mais hidratado o disco, maior ele fica, mais grosso ele fica. E aí a gente tem diferença de estatura. Então eu cantei a pedra desde o começo. Eu falei, o horse pode conseguir em casa, até dias antes da pesagem, ele conseguir bater a altura que ele precisa, que no caso é 1,83 m, mais ou menos, tá? Porque não é exatamente 1,83 m, tá? São 6 pés. A IFBB, ela é toda imperial, tá? Ela é toda em medida imperial. Ela não trabalha com um centímetro e quilo. Ela trabalha com pés e libras, tá? Então, assim, a gente tem ali a categoria do horse, que é de 6 pés, né? Ele pode pesar até 222 libras, se não me engano. O que dá, mais ou menos, 1,83 m até 104 quilos, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos isso. Mas é tudo imperial, é conversão. A gente está trabalhando com conversão, a gente tem que pensar nisso, tá? Mas beleza. Então, assim, ele como mede 1,82 m ali na competição, na medição de competição, que é o que vale, né? Existe a possibilidade dele ganhar, por exemplo, 1 centímetro e ir para a categoria de 104 quilos. Tudo bem, foi isso que ele apostou. E eu acredito que talvez ele tenha conseguido medir 1,83 m dias antes, tá? da pesagem. Né? E aí ele foi confiante que ele poderia pesar 104. Só que o que, que acontece? A pesagem é muito perto da competição, então ele já está em processo de desidratação. Não tem como você tá ganhando altura
no processo de desidratação. Na verdade, a maioria dos atletas perde de 1 a 1,5 cm no momento de desidratação, entendeu? A maioria dos atletas perdem até 1,5 cm, porque a desidratação é pesada em cima da coluna, né? Então, eu já tinha cantado essa pedra, eu sabia do risco disso acontecer, eu falei, provavelmente ele vai bater o peso em casa, a altura em casa, e na hora que chegar na pesagem não vai acontecer igual, não vai conseguir. Por quê? Porque ele vai estar desidratado, tá? Então a gente perde discos intervertebrais, sola do pé, né? A sola do pé também com uma perda de gordura muito agressiva, né? Você começa a perder a gordura até dos coxins plantares, né? Até do coxim plantar, que é ali onde tem no calcanhar, ali que protege o impacto, né? Que ajuda a absorver impacto. Quando você perde muita gordura, quando você está com uma porcentagem de gordura muito baixa, igual o atleta de competição, você começa a perder a altura de coxim plantar também, né? O que é uma coisa que compromete a altura, tá? Então, assim, eu tinha cantado essa pedra, eu sabia que isso não ia dar certo, não desse jeito que ele tá fazendo, tá? Porque é uma diferença muito grande para ser tirada. Ah, mas o Chris Bumstead, vamos explicar o Chris Bumstead. É o seguinte, tem um erro. Muita gente fala, o Chris Bumstead mudou de categoria já 2 vezes, já subiu 6 centímetros. Não, não, tá? Em 2016, tá? A pesagem e altura oficial dele em 2016 em competição foi 6'1", 6 pés e 1 polegada, que é 1,85m mais ou menos, 1,85.4 mais ou menos, tá? Isso coloca ele na categoria de até e inclusive 6 pés.1, tá? 6 pés e 1 polegada. A categoria é até e inclusive 6 pés e 1 polegada. Se ele pesar, tá? 1/4 de polegada acima de 6 pés e 1 polegada, se ele pesar 6 pés, 1 polegada e meia, ou 6 pés, 1 polegada e 1/4, tá? Que é mais 1/4 de polegada, que dá tipo uns 6, 7 milímetros. Se ele pesar isso, aí ele pode pesar até 109 quilos. E é por isso que ele falou, I'm officially 6'2". 6'2" de categoria. 6 pés e 2 polegadas de categoria. Não quer dizer que ele está medindo 1,87 m, tá? É que ele está na categoria de até e inclusive 6 pés e 2 polegadas. Gente, vocês têm que entender, olhar a regra, ler a regra lá no site da IFBB, entende conversão de medida imperial para centímetro, e aí vocês vão entender o que o Chris Bumstead está falando. O Chris Bumstead mede 1,85 m e meio, exatamente 6 pés e 1 polegada. Exato, ele está no limite de virar de categoria. Então, se ele ganhar meio centímetro, tá? Se ele ganhar, são 6 milímetros. Se ele ganhar 6 milímetros, ele bate a categoria acima. Ele está muito, muito perto. E ele já faz vários anos que ele tem batido exatamente essa medida. Ele tem sido consistente. Desde 2016 eu olhei o histórico dele de pesagens e é sempre a mesma medida. Então ele tem sido muito consistente já há muitos anos, né? O que dá essa possibilidade dele fazer um trabalho de ter esse aumento que é equivalente ao aumento que a gente tem quando a gente dorme, 6 milímetros. Vocês entendem que a diferença do Chris Bumstead é uma diferença muito realista? Porque é o que normalmente a gente oscila durante o dia, em torno de 6 milímetros na média. Então o Chris Bumstead está dentro da média normal de uma pessoa oscilar estatura. A oscilação de estatura do Chris Bumstead está dentro do normal, que a gente tem cientificamente, tá? A alteração de altura do horse não é o que a gente tem na literatura. A gente não encontra alterações por alongamento, ou seja, o que for, tá? Maiores de 1,5 cm, 2, igual ele precisa, tá? Então, assim, o horse, ele tá muito encaixado dentro da categoria de 101 kg, se ele for competir na Classic, tá? Que eu acho que talvez seria um erro, um desperdício até de genética para Open, competindo na Classic. Mas tudo bem, se é a escolha dele, beleza. Ele tá muito encaixado na categoria de 101 kg. Ele tá praticamente no meio, no centro da categoria de 101 kg, que é de 5 pés e 11 polegadas até e inclusive 6 pés, tá? Que 5 pés e 11 polegadas é 1,81 m e meio, tá?
até 1,83 m, 1,81 m até 1,83 m, isso aí. 1,81 m até 1,83 m. Ele tá no centro dessa categoria, entendeu? Então não tem por que ele tentar pular de categoria. O Chris Bumstead, não. Ele tá triscando na categoria acima, então por isso que faz sentido, tá? Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu. E como eu falei, eu tinha cantado essa pedra, tá? Eu vou deixar na descrição 2 artigos interessantes. São com crianças, mas é o que a gente tem, né? É o que tem para hoje. Um dos artigos explora a parte de alongamento, se o alongamento faz diferença na mudança de altura durante o dia, e não faz, tá? Não faz diferença. Teve uma diferença não significativa, tá? De 2 milímetros em crianças e adolescentes. Lembra, criança e adolescente tem muito mais água no disco intervertebral, então ele tem muito mais margem para oscilar de altura, tá? Criança e adolescente tem muito mais margem de oscilar de altura. O Horse é um adulto que já usou hormônio pra caramba, né? O que acelera o processo de desidratação de articulações, tá? E ainda tá em preparação, socando estano, que piora mais ainda isso. Então, assim, lembrem-se, essa realidade ainda é otimista, tá? Mas mesmo que o Horse se encaixasse na realidade dos estudos, ainda assim não seria suficiente. No máximo, ele ganharia ali 2 milímetros a mais com os alongamentos, e no máximo ele ganharia ali 10 milímetros, que são indivíduos que oscilam mais do que a média. A média é 6 milímetros, tá? Então, assim, pensar em alongamento para ganhar 2 centímetros é irreal, tá? É bastante irreal, é uma coisa que não condiz com o que nós conhecemos, tá bom, gente? Então, assim, só para explicar, eu tinha cantado essa pedra já, eu sabia que isso poderia acontecer, que se ele fosse contando muito com essa diferença de altura, ele poderia se dar mal na hora da pesagem por causa da desidratação, que ia, digamos, reverter tudo que ele estivesse fazendo, né, em processo de alongamentos e tal. Eu tinha cantado essa pedra, eu sabia que isso ia acontecer, e, né, é uma pena, né, que aconteça, a gente nunca quer que um atleta se frustre dessa forma, né, mas aí fica com aprendizado aí pro Horse, fica com aprendizado para muita gente que talvez estivesse sonhando com essa ideia aí de se esticar para poder bater categoria diferente. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, compartilhem esse vídeo. Eu preciso bater visualização para voltar a monetizar meu canal. Meu canal não está monetizado hoje, mas eu faço por amor isso aqui, então não ligo de não estar monetizado, mas gostaria de ter uma remuneração a partir do meu trabalho, se eu voltar a trabalhar consistentemente, claro. Então, por favor, ajudem. Cada vídeo que tiver bom rendimento vai me estimular a fazer novos vídeos, e espero que a gente volte aí com o canal. Estou fazendo esse formato bem simplesinho, sem edição, sem nada. Espero que vocês gostem disso. Espero que vocês tolerem isso também aí por um tempo, pelo menos até o canal voltar a ser monetizado, e eu vou estudar formas aí da gente ter um canal mais bonitinho, com tudo mais bem feitinho, se ele voltar à monetização, tá? Então, divulgue, compartilha bastante, tá? Eu tenho meta agora, na verdade o meu canal, o YouTube, ele precisa de uma meta de tempo de visualização. Então eu preciso que vocês assistam o meu canal. Se você não conhecia meu canal, assiste os outros vídeos, porque assistir os vídeos antigos também me ajuda muito. Se você já conhece meu canal, reassiste vídeos antigos. Vai lá, critica, tem vídeo bosta, tem vídeo muito ruim no meu canal, tá? Vai lá, critica, que eu vou refazer eles de uma forma boa, perfeita, tá bom, gente? Então, espero que vocês gostem aí, espero que tenham gostado da olha a descrição, galera. Olha a descrição. Na descrição eu vou colocar o link para os artigos que eu falei para vocês, tá ok? Beleza? Falou, galera. Até mais.